E veio a mim a palavra do Senhor. Uau! Essa frase, tantas vezes dita na Bíblia, tem coisas extraordinárias a nos revelar. E eu convido você a acompanhar a nossa mensagem, esta reflexão sobre a palavra de Deus. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe para os seus amigos e seja você também um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Nossa gratidão de coração. Seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão e de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós temos um assunto, um tema muito especial sobre o qual vamos pensar neste dia. Uma frase, uma expressão que aparece diversas vezes na própria Bíblia, que é a frase, veio a mim a palavra do Senhor. E para a gente entender qual é a razão de ser dessa frase repetida em diversos textos bíblicos, nós vamos começar aqui a prestar atenção no que a Bíblia diz no livro de Jeremias. E antes de olhar para esse texto que certamente chama tanto a nossa atenção, vale a pena observar a realidade que está à nossa volta. Nós temos os grandes desconfortos e descompassos da vida, esses elementos assim que marcam a realidade à nossa volta, a realidade do nosso contexto nacional, geopolítico global, os conflitos internos, pessoais, e tudo isso na hora de levar adiante, caminhar com a vida, e diante daquilo que se apresenta da parte de Deus, para nós muitas vezes isso parece uma tarefa desafiadora demais. O que é que Deus nos apresenta sobre essa situação, muitas vezes dramática e dolorida, em relação à nossa caminhada na vida? Então eu começo aqui lendo o que a Bíblia nos apresenta no livro de Jeremias. O livro de Jeremias, capítulo 1, o texto diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Quando nós lemos esse começo do livro de Jeremias, é importante entender o que está acontecendo aqui. Jeremias viveu em Jerusalém, na terra de Judá, na ocasião quando os babilônios chegam e conquistam Judá e Jerusalém. Ele começa aí, o seu ministério, inclusive o próprio livro vai nos apresentar, o momento quando ele começa a ser profeta. O início do livro vai nos dizer que Deus começa a falar com ele no 13º ano do reinado
de Josias. Isso equivale aí ao ano 626 antes de Cristo, e ele então vai prosseguir até a época do rei Zedequias. Jeremias vai acabar enfrentando uma grande dificuldade, vai acabar sendo preso, foge para o Egito, vai acompanhar essa situação quando Judá será conquistada, Jerusalém destruída. A gente conhece muito o famoso livro de Lamentações de Jeremias, e boa parte do seu livro mostra esse momento dramático do fim do reino de Judá, e a palavra do Senhor veio a ele da maneira que nós observamos e percebemos no começo do livro. É interessante que não só vemos isso no livro de Jeremias, mas nós também vamos ver algo semelhante em outros casos onde alguma coisa muito parecida acontece quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3. E lá nós temos uma outra situação que chama a nossa atenção. Diz o texto: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele se foi e deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. No caso de Samuel, assim como aconteceu no tempo de Jeremias, nós temos um momento muito difícil no final aí do período dos juízes, na hora que a gente vai ter a transição da época dos juízes para a época da monarquia no Israel antigo. E as coisas estavam tão difíceis que o texto diz que raramente se ouvia alguma coisa da parte de Deus. E nesta hora Deus resolve falar e a palavra do Senhor vem a Samuel mesmo sem ele entender o que está acontecendo, ainda muito novo. Mas outros dois indivíduos chamam atenção nessa história da palavra divina que chega sem, vamos assim dizer, avisar. E vale a pena observar mais dois casos interessantes que aparecem. Um deles é o que nós lemos no caso do famoso profeta Jonas, o profeta conhecido pela sua desobediência, o profeta que resolveu fugir de Deus. E lá, no começo do livro de Jonas, nós lemos o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas enfrenta um outro momento, um momento que não tem a ver com os babilônios, nem com a época dos juízes, mas no momento em que nós temos o pano de fundo da realidade da Assíria, da grande capital, a cidade de Nínive. E a palavra do Senhor veio a Jonas, convocando-o para a missão. E você não poderia imaginar uma coisa dessas, um profeta de Deus reconhecido resolve abandonar esse chamado e foge de Deus para não atender a esta missão. E finalmente vale a pena prestar atenção ao que a palavra de Deus nos apresenta no caso de Isaías. Isaías capítulo 6, uma experiência extraordinária do grande profeta que tem uma visão na ocasião da morte do rei Uzias, ano 740 a.C. E depois de uma experiência profunda com Deus, o texto diz, no verso 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Quando olhamos para esses 4 momentos da história bíblica antiga, nós vamos então nos lembrar de Jeremias, de Samuel, de Jonas e de Isaías. E olhando para isso, a gente vai tentar entender como é que funciona a realidade, como é que é a situação daquilo que envolve o mundo à nossa volta, tanto do ponto de vista externo, próximo como distante, a realidade interna da nossa vida e como é que Deus age e qual é o foco, qual é a razão de ser desse agir divino e como que isso nos atinge diretamente. A primeira coisa que chama atenção quando a gente olha, e eu acho interessante porque essa expressão que no caso do Antigo Testamento aparece, né, Vayehi Devar Adonai El, né, e veio a palavra do Senhor para... Essa frase que é tão repetida e que aparece em momentos diferentes, ela começa a mostrar para nós qual é o começo de qualquer coisa que será levada a bom termo. E o texto deixa claro que qualquer movimento na direção de uma construção, de uma restauração, de uma direção promissora para a realidade, começa com o falar divino. A palavra de Deus, ela irrompe o tempo e o espaço, se apresenta no cenário humano, e essa palavra que é tão destacada na criação, essa palavra que é tão destacada na aliança que Deus faz, essa palavra que é destacada na revelação, essa palavra que é destacada na vinda de Cristo Jesus, ela irrompe a história com o objetivo de redirecionar os caminhos humanos no meio do caos. Agora, chama atenção como e quando isso acontece. Olhando para os 4 casos, preste atenção e vamos caminhar aqui comigo no eixo do tempo. Você tem um exemplo de Samuel numa época do final do período de Juízes, no momento aí por volta do ano 1100 a.C., quer dizer, lá atrás, mais de 3.000 anos, no momento de crise terrível do povo de Israel. Depois, caminhando aqui no eixo do tempo, nós temos que nos lembrar do que acontece com Jonas e Isaías. A descrição é mais ou menos da mesma época.
os assírios tiveram um grande impacto no 8º século antes de Cristo, fizeram um grande desastre na destruição do reino do norte em Israel, e Jonas é convocado para levar uma palavra para Nínive, na Síria, e ele rejeita essa proposta, e isso envolve esse pano de fundo do século VIII. Já Isaías, do reino do sul, de Jerusalém, de Judá, aí na morte do rei Uzias, depois de tanta estabilidade, também recebe essa palavra de Deus. Um século e pouco depois, Jeremias vai receber no reino de Judá, na época da destruição de Jerusalém, da conquista babilônica, a palavra do Senhor vem a ele. O que a gente descobre aqui? Que essa palavra do Senhor, ela chega no momento de grande crise que está presente no cenário da nação e no mundo à volta da terra de Israel. Isso é importante para nós porque quando a gente tenta caminhar com a nossa vida, muitas vezes a nossa instabilidade, particularmente no mundo que a gente vive, surge porque a gente começa a olhar o cenário da nossa cidade, o ambiente, digamos assim, na nossa região, ou no nosso país, ou no mundo, e eu vejo muita gente totalmente desestabilizada, absolutamente numa situação de caos diante dos cenários tão problemáticos que estão à nossa volta. Se a gente olha para a vida desses indivíduos que receberam essa palavra divina que interrompe o momento comum da história, é interessante que ela sempre chega no momento de caos profundo. Imagine só, quando você lê o livro de Juízes, você não pode imaginar o nível, de problema que envolvia, inclusive, uma situação de criminalidade brutal descrita no livro. A Bíblia nos diz, inclusive, que naquele tempo não havia nem lei, cada um fazia o que bem entendia que devia fazer. O próprio sacerdócio se corrompeu. Coisa semelhante você vê na época dos profetas, tanto de Isaías como de Jeremias, um caos que traz inclusive um juízo sobre a nação. E quando você lê Jonas, você vê que mas nenhum profeta de Deus se salva nessa realidade quando a gente vê o caos estabelecido na ordem social à nossa volta. E a pergunta que eu levanto é: como é que você reage diante de um cenário que o seu coração, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua interpretação da realidade vê o que está à sua volta? O que você enxerga? Você enxerga o caos de Juízes, a presença babilônica, o mundo assírio à sua volta, ou a multiplicação das Nínives com toda a sua perversidade? Qual é o foco da nossa compreensão? Se o cenário externo se mostra problemático, se o cenário que está no contexto geopolítico e social parece prometer caos e problemas insolúveis, eu diria que essa dimensão não é a mais séria. Na verdade, a coisa mais complicada não acontece lá fora no mundo, acontece dentro de nós. Por isso, a gente vai ver pessoas enfrentando desafios muito, vamos dizer, quase que invencíveis, de maneira corajosa e vencedora. E vemos pessoas enfrentando desafios menores com uma incapacidade de lidar com isso. O curioso é que quando a gente olha para essa realidade que aparece nesses textos onde a palavra do Senhor aparece surpreendentemente, inesperadamente e de uma maneira a interromper a realidade, vamos dizer, nada promissora, é curioso observar que a situação dos indivíduos, ela se encontra numa condição profundamente caótica.
E aí é curioso, porque quando a gente pensa em fé, pensa em caminhada com Deus, a gente tem essa tendência a imaginar que as pessoas dessa trajetória bíblica eram pessoas, digamos assim, mais fortes, mais preparadas, que tinham, vamos dizer, uma relação diferenciada com Deus. E aqui é interessante a gente ver o nível de fragilidade, limitação e condição interna profundamente estável dessas pessoas a quem veio a palavra do Senhor. E chama atenção, porque olha que coisa interessante, né? Quando a gente vê o que acontece com Isaías, Isaías recebe essa visão de Deus e a palavra do Senhor vai ser trazida para chamá-lo para o propósito de Deus. Isaías, quando tem esse impacto que Deus vai se apresentar e falar com ele, ele diz: Deus, socorro. A minha condição, a minha falha moral está tão definida. Eu habito no meio de um povo, inclusive com lábios e bocas de destruição e contaminadas, e eu também estou nessa situação. E como assim, né? O Senhor aparece diante de mim dessa maneira. Aliás, Isaías estava numa crise, porque terminou um tempo de estabilidade. Terminou um tempo de esperança depois da morte do grande reino de 52 anos do famoso rei Uzias, e ele, como jovem, não tem esperança. Eu tenho visto muitas pessoas com a síndrome de Isaías nos nossos dias dizendo: não, olha, daqui para frente tudo será diferente, nós não vamos mais experimentar coisas boas do passado, a coisa agora, o mundo, olha a realidade nacional, olha a realidade do planeta à nossa volta. É curioso ver todo o processo problemático dentro do coração e da vida de Isaías. Quando a gente olha em Jeremias, eu acho curioso e interessante, porque contrastando com essa crise e instabilidade interna que a gente vê nesses indivíduos chamados por Deus para esse momento, quando a palavra do Senhor se apresenta, a gente vê Deus dizendo: olha, antes do ventre materno eu conheci você, ou seja, eu escolhi você, Jeremias. E Jeremias diz: Senhor, eu não sei nem falar. O texto original usa uma palavra lá que pode significar uma criança, um adolescente, alguém muito jovem. Deus, olha, eu não passo de alguém que, vamos falar o português claro, que mal saiu das fraldas. Eu não tenho a mínima condição. Mas o curioso é que essa consciência, essa situação de instabilidade, parece que Deus nem responde, nem considera isso qualquer tipo de dificuldade. E quando a gente olha para Jonas, o universo dele entra numa crise tal, porque não só o caos está estabelecido na realidade do mundo à sua volta, mas internamente Jonas está tão desgostoso, ele acha tão absurdo Deus, como muita gente pensa, resolver fazer qualquer coisa para de alguma forma tirar do eixo do mal os perversos assírios, que ele resolve jogar tudo para fora. Ele resolve largar esse negócio de ser profeta, ele resolve romper com Deus e o seu povo, ele resolve fugir, porque ele não aguenta mais. Ou seja, a realidade fora, ela é ainda menos problemática do que a realidade dentro. E quando a gente chega no 1 Samuel capítulo 3, a gente fala: peraí, eu não estou entendendo mais nada. Por que Deus vai fazer? Existe um menino que não tinha nem condição de nascer. A mãe dele estava sem condições, era estéril. E ela chorava, inclusive ela chorava tanto pedindo a Deus que ela foi confundida com uma pessoa que tinha se alcoolizado. E Deus resolve atender a sua oração e ela entrega o menino. E o menino vai acompanhar o ministério de um sacerdote falido, que tem os filhos do pior tipo possível.
E a coisa tão interessante que esse menino que ficou longe da mãe, que está lá junto com esse sacerdote idoso, acompanhando esse ambiente problemático, ele nem sabia quem era o Senhor, e de repente a palavra do Senhor vem a ele. Se Jeremias se sentia como uma criança, aqui não, aqui você tem que é uma criança completa, que nem sabe. O texto chega a ser até irônico, porque Deus chama Samuel, ele vai lá no quarto do Eli, ô Eli, pois não, o que foi, o que aconteceu, você está me chamando aqui? Ele vai 3 vezes, até que ele tem consciência que a palavra do Senhor veio a ele. Como é que Deus trabalha? E por que ele trabalha assim? Quando o caos está presente no mundo e ainda muitas vezes mais forte dentro de mim. E assim, olhando para os 4 cenários, cenário de Samuel, cenário de Jeremias, de Isaías e de Jonas, o que é que a gente começa a perceber nesse contexto tão particular? A gente vai ver que, de uma maneira curiosa, inesperada e muito peculiar, Deus resolve agir nesse mundo conturbado, tão problematizado pela realidade objetiva diante de nós, como pela confusão e incapacidade que reside dentro de nós. E a única coisa que pode fazer diferença e trazer qualquer elemento promissor é essa santa invasão da palavra divina. Por isso o texto é interessante e ele repete isso. Nos momentos quando a gente olha para fora e olha para dentro e a gente diz assim, eu não entendo mais nada, é exatamente que a gente tem essa mensagem ordenadora que transforma o caos em cosmos, que reorganiza tudo a partir dessa palavra de Deus. E como é que essa palavra funciona? É muito interessante e absolutamente significativa a maneira como as Escrituras apresentam isso. Você vai se surpreender com o fato que quando Deus fala, preste atenção, Ele não fala para um grande grupo de pessoas. Ele não fala para uma instituição. Ele não fala para aquelas pessoas que estão numa condição de representatividade dos poderes que parecem dominar o mundo. O que eu poderia imaginar? Eu poderia imaginar o seguinte, então, diante daquela situação, estando os reunidos todos os israelitas ali naquele momento, e todos eles junto do tabernáculo do Senhor, então a voz do Senhor veio do céu e falou a todo o povo de Israel o seguinte. Mas não é isso que acontece. Ou talvez no momento difícil da história, estando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a caminho, ou quando o grande César apareceu, uma voz do céu invadiu o seu palácio e lhe disse, olha, a minha lei é a seguinte, você vai obedecer porque é assim, assim. Não acontece isso. Deus parece não enxergar com os nossos olhos os poderes humanos, nem as multidões, nem mesmo os exércitos, tudo aquilo que a gente, por exemplo, escolheria como solução para o caos que existe no mundo, lá fora e aqui dentro. É interessante que Deus fala com pessoas individuais. Você já reparou isso? É interessante que a história sagrada, ela tem número de RG e CPF. Deus chega na vida de uma pessoa, geralmente com uma série de dificuldades e limitações a priori, que são ainda ampliadas por descaminhos e equívocos da vida da própria pessoa. Quando a gente olha para o Jeremias, você vê uma instabilidade no coração desse homem que é algo muito impressionante. Ele é conhecido como o profeta chorão.
A sua experiência é tão dura que ele diz: oh Deus, eu não queria estar fazendo isso aqui. Deus, o Senhor me enganou. O Senhor me trouxe, me chamou, me puxou por dentro e eu queria sair fora desse negócio. Mas eu não consigo, quando eu tento, é como um fogo que arde dentro de mim. É impressionante ver Isaías diante daquele cenário. Quando ele tem um encontro com Deus, a única coisa que ele pode dizer é: ai de mim. Você percebe que a sustentabilidade humana desaparece diante do cenário da santa invasão da palavra divina. E Jonas, que se entende intérprete da história de boa conclusão, nem pode suportar essa palavra. A reação dele nem é assim, dessa fragilidade exposta. Não é o grito de Isaías, não é o choro incontido de Jeremias. Não, é de raiva. Ele chega a ofender a Deus diretamente. Bem que eu me preveni contra o Senhor, fugindo, porque eu sabia que o Senhor não aguenta não perdoar aqueles que se arrependem e se voltam para ti. Bem que eu me antecipei fugindo, que eu conheço quem eu era. Você já imaginou um negócio doido desse? Como é que pode? Eu acho tão interessante que nesse cenário todo, talvez o cenário mais sem solução é o de Juízes. E a ironia divina é tão impressionante que ele chamou uma criança, um menininho que não sabe nem o que está acontecendo, que nem tem tempo de ter instabilidade, porque a instabilidade veio da sua família, da sua trajetória, de viver ali com a mãe e de repente ser desmamado, ficar lá no tabernáculo, no meio dessa família doida do sacerdote decaído com os filhos arrebentados. E Deus resolve falar com ele. Deus só fala com indivíduos. Deus age por meio de pessoas específicas, diretamente nos olhos, no coração e nos ouvidos dessas pessoas, porque esse é o caminho estranho, poderoso, extraordinário e promissor da parte de Deus. E é curioso que diante desse cenário, claro, nenhum deles tem nenhuma condição de achar coisa alguma sobre a obra de Deus. Mas é interessante que quando a gente olha isso, a gente descobre o que significa o caminho da missão. E a verdade é que assim, a missão sempre é uma missão impossível. Que doideira! Como pode um profeta revoltado, indignado, com a mente prejudicada, e anunciar uma mensagem de perdão para o pior povo do planeta, e esse povo se voltar para Deus? Isso é impossível. Por definição, a missão é impossível. Como pode uma criança que tem que se afastar da própria mãe, ser criada nesse ambiente religioso, problemático e traumatizante, ser o caminho de Deus para restaurar a nação e para conduzi-la no momento mais difícil da história da transição para a monarquia? Como pode esse indivíduo instável, que a gente certamente lhe indicaria algum tipo de terapia para a sua instabilidade tão incompreensível, que mal entende o seu chamado, ser um grande homem de Deus na transição tão difícil do juízo que cai sobre Judá e que representa o fim da cidade e do templo do Senhor? Como pode aquele jovem de origem nobre, com tanta esperança do futuro, que vê o fim do reinado de Uzias, ser caminho de Deus, aquele indivíduo jovem apavorado que se tornará o maior profeta de Judá, que tem os textos mais extraordinariamente messiânicos falando do reino de Deus? Na verdade, a missão de Deus para a nossa vida, ela sempre será uma missão impossível. Ela nunca terá condições, mas de uma maneira incompreensível.
Assim como Deus, na sua imprevisibilidade sábia e soberana, invade a história de maneira tão sutil, somente com essa frase: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. E essa frase que pega alguém com o seu mundo quebrado lá dentro, com toda a instabilidade que nem a pessoa se autocompreende, diante de um cenário externo sem qualquer condição de solução, de maneira impressionante, inacreditável e poderosa, Deus conduz essas vidas para marcar a história para sempre. E a coisa extraordinária, quando a gente continua e prossegue lendo a Bíblia, a gente vai ver que no Novo Testamento essa palavra chega de uma maneira definitiva. Por isso que quando João comemora a chegada do momento messiânico da história, ele vai dizer, no princípio era o verbo, esta palavra, esse logos, esse davar, né? E esse verbo estava com Deus e esse verbo era Deus. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E mais adiante a gente vai ler Hebreus 11, vai ler o começo da carta aos Hebreus e a gente vai ver que tendo Deus falado diversas vezes, diversas maneiras aos pais, pelos profetas nos últimos dias, nos falou através do Filho. E aí, essa palavra divina que chega na sua plenitude com a vinda da nova aliança, traz para nós agora essa palavra que é uma semente imperecível que atinge a nossa vida. E o que é interessante é que na compreensão do Novo Testamento, quando a palavra divina atinge a nós e nos faz nascer nessa nova vida em Cristo, e o Espírito que está por trás da palavra age em nós, nós temos a mesma situação que havia entre os profetas do passado. E quando a gente pensa em profeta, você pensa, nossa, uma pessoa especial. Não, o profeta era um indivíduo louco de pedra. Se você for ver bem, observe a história da fé em Israel antiga. Tinha o tabernáculo, tinha o templo, o que estava previsto era o sacerdote, o sumo sacerdote. O profeta meio que aparece do nada, no meio do caminho. Não tem um texto da Bíblia dizendo a instituição dos profetas de Israel. Era esse pessoal que, de repente, no meio do caminho, andando na sua vida, tipo um Amós, assim, que está cuidando do gado, e aí acontece aquilo que é o inesperado. A palavra do Senhor veio ao indivíduo. E aí ele fica perdido. Ele não sabe o que fazer. E aí é Deus conduzindo. E hoje, no contexto da realidade do Novo Testamento, da nova aliança, Deus continua fazendo assim. Eu não sei quando e como você vai ouvir isso, mas a palavra divina, essa palavra que interrompe a trajetória comum da história e invade esse ambiente interno instável para conduzi-lo numa outra dimensão e direção, para quebrar as estruturas frágeis e ineficientes dentro de nós, elas nos organizam por meio do agir divino e levam a gente a fazer diferença. Por isso que no contexto da palavra divina, da mensagem bíblica, você é chamado para a missão. Que missão? Eu não sei. Talvez seja Nínive, talvez seja ordenar o povo no tempo dos juízes, talvez seja aguentar o tranco da invasão da Babilônia, talvez seja chorar dia e noite. Eu conheci gente de Deus, olha que coisa, que foi chamado para chorar de madrugada, tendo uma convocação missiológica para a oração. Eu conheço gente que foi chamado para contribuir no reino com seus recursos.
Eu conheço gente que foi chamado para ir num lugar distante, muito longe, para se dedicar a uma população de pessoas numa situação de necessidade enorme. Eu conheço gente que foi puxada, empurrada por Deus de uma maneira maluca para ajudar executivos que querem tirar a vida. Eu conheço gente que está fazendo isso em hospital. Eu conheço gente fazendo isso na universidade. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor veio à pessoa. E aí, a gente vai chorar, a gente vai reclamar, a gente vai dizer que a gente não sabe de nada, que a gente não passa de criança, vai dizer que a nossa boca está suja, vai dizer que a gente não entende, vai querer fugir. Mas querendo ou não querendo, a palavra de Deus sempre é vitoriosa. E é incrível. E é por isso que eu tenho esperança. Porque eu não tenho nenhuma esperança em mim. Eu não tenho nenhuma esperança nas instituições. Eu não tenho nenhuma esperança nas organizações humanas. Com todas elas se perdem e se corrompem. Olha para a história de Israel, para a história de Judá, para o sacerdócio, para os religiosos, para as instituições políticas, para a história da igreja. Você descobre que a gente só consegue fazer bobagem. O mundo é um caos. A nossa vida é um caos. A nossa caminhada religiosa é um caos. E tudo está perdido. Até que... E veio a palavra do Senhor ao fulano, filho de fulano, com nome e endereço, com definição exata. E quando Deus entra nessa história, alguma coisa tão impressionante, extraordinária, começa a acontecer, que muda e mexe por dentro. E Deus vai agindo de uma maneira que ninguém prevê, ninguém entende, ninguém tem controle, e é absolutamente invencível. Que Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração. E hoje traga você que foge, se esconde, se distancia daquilo que Deus tem para a sua vida, que é a sua missão. Amém.